ao nosso Radar DN Brasil dessa sexta-feira, 24 de abril. Hoje o nosso programa sai da redação do Diário de Notícias, vem pra rua, tem movimento, tem barulho, tem gente, tem vida. A gente está na Avenida da Liberdade em homenagem ao dia de amanhã, 25 de abril. O Dia da Liberdade, o Dia da Revolução dos Cravos. Esse momento tão emblemático para a história de Portugal e para o mundo, para todo mundo que vive aqui. A gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje, mas a gente começa com a notícia que marca a agenda da relação entre Brasil e Portugal essa semana, que foi a visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva aqui a Portugal. Lula teve reunião com o primeiro-ministro, teve reunião com o presidente de Portugal, numa passagem que deixou a comunidade brasileira um pouquinho frustrada. Afinal de contas, ele não falou sobre algumas dificuldades que têm acontecido nos processos de regularização de imigrantes, mas que também, por outro lado, marca o reconhecimento do governo brasileiro por essa parceria estratégica com Portugal, principalmente no que toca à aprovação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Quem vai comentar essa visita para a gente é a jornalista, editora executiva do Diário de Notícias, Margarida Vaqueiro Lopes. Oi, Margarida. Pois é, Carol, bom dia. Foi uma semana muito especial esta, em que não só vamos celebrar o 25 de Abril, como tivemos a visita de Lula da Silva naquela que foi a sua primeira visita oficial a António José Seguro, presidente eleito de Portugal, ou recém-eleito, se pudermos dizer assim. Esta visita foi particularmente relevante nesta altura, neste contexto internacional em que nós vivemos, porque basicamente reforçou aquilo que são os laços comunitários entre Portugal e o Brasil. Tanto Luís Montenegro como Luiz Inácio Lula da Silva foram muito perentórios nessa afirmação. Esta é uma altura para reforçar laços. Portugal e o Brasil, que são considerados países irmãos, que partilham a língua, que têm ao longo do tempo partilhado muitas vagas de imigração, muitas vagas de empreendedorismo, tentaram durante este encontro, que foi um breve encontro, na verdade foi uma manhã, mas tentaram reforçar bastante aquilo que são estes laços que nos unem. No fundo, tanto Luís Montenegro como Lula da Silva aproveitaram este momento para dizer o quê? Neste cenário de conflito global, este multilateralismo que agora se procura entre a Europa e outras potências pode ter grandes vantagens nesta relação que Portugal já tem com o Brasil. Portugal que funciona como porta de entrada, por exemplo, para investimentos estrangeiros, para os empreendedores e empresários brasileiros que querem vir para a Europa, que encontram aqui um chão comum muito ajudado pela língua, mas também pela presença de uma comunidade imigrante que já é muito forte. Nós não podemos esquecer, não é? Que os brasileiros são a maior comunidade imigrante em Portugal. E no fundo foi isso que os responsáveis de Portugal e do Brasil tentaram vincar nesta viagem, que marca também um momento importante da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva na tentativa de uma reeleição. Lula está a tentar reposicionar-se também num cenário internacional, tem sido muito mais vocal contra aquilo que são as políticas de Donald Trump, portanto está a afirmar-se novamente se quisermos, no xadrez geopolítico, como agora gostamos tanto de dizer, e Lula vem a Portugal reafirmar isso, reafirmar essa sua posição contra aquilo que tem sido as potências que querem conflitos no mundo, que têm potenciado, passando o pleonasmo, esses conflitos e essas guerras no mundo, e vem a Portugal com essa visão de paz, com esta visão de integração e de humanidade. Reforçou, claro, este sentimento, apelando também ao futebol, que é uma coisa muito cara, avisando que Portugal pode ser campeão num Mundial que vai acontecer nos Estados Unidos. Portanto, Lula da Silva veio aqui afirmar-se, no fundo, como um promotor da paz e dos laços que nos unem enquanto países irmãos. Um dos assuntos que talvez tenha faltado à comunidade brasileira, e que foi notada sobretudo junto desta, foi a ausência de declarações sobre as políticas de imigração e sobre as dificuldades que tem havido. Acredito, na verdade, que Lula da Silva fez isso por uma questão não só diplomática, mas também por uma questão de pensamento a médio prazo,
Lula está muito focado em voltar a ganhar umas eleições no Brasil, está focado em ser um ator internacional e a colocar o Brasil nesse lugar estratégico relevante e, portanto, tentou deixar de lado quaisquer questões que pudessem levantar, de alguma forma, qualquer tensão com um país irmão, um país com quem está a tentar ganhar, reforçar uns laços que se perderam na altura da presidência de Bolsonaro e que, neste momento, tanto Portugal como o Brasil acreditam que estão a ser reforçados e que os dois países sentem que os dois países, lamento, estão num momento muito bonito e muito reforçado desta aliança transatlântica. Obrigada, Margarida, pela participação e pela análise desse momento tão significativo, não é, para as relações entre Portugal e Brasil. Eu vou aproveitar agora para fazer um aviso e também um lembrete. O aviso é que semana que vem, dia 1º de maio, sexta-feira, feriado, a gente não vai ter uma edição do nosso Radar DN Brasil. E é por isso que então eu vou fazer agora o lembrete que é: brasileiros no exterior, nós temos até 6 de maio para regularizar a nossa situação junto à Justiça Eleitoral. Esse é o prazo final para resolver qualquer pendência que exista. Por quê? 2026 é ano de eleições e brasileiros no exterior votam para presidente apenas, mas votam. Como o voto no Brasil é obrigatório, é preciso que esteja tudo em dia. Então vamos lá, como é que você pode regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral, caso haja aí alguma pendência, se houve alguma eleição que é preciso justificar a ausência do voto, se você ainda não transferiu seu título de eleitor para a zona eleitoral do exterior, ou se você precisa fazer a emissão pela primeira vez do seu título. Como é que vai fazer tudo isso? Muito simples, tudo online. Primeiro vai ser preciso acessar o site tse.jus.br. Entrando no site, é preciso escolher a opção Serviços Eleitorais, que fica assim no topo da página do site. Clicando, é só escolher Eleitorado no Exterior. A partir daí vai ser possível escolher o tipo de serviço que você precisa fazer. No caso de alguma justificativa, pode ser que haja uma multa. Também dá para resolver tudo pelo site, sem necessidade de procurar, por exemplo, o consulado do Brasil da sua cidade, aqui em Lisboa, no Porto, em Faro. Se tem algum brasileiro aí de outro país também assistindo a gente, dá para fazer tudo pelo site. O eleitorado no exterior também conta com um número de WhatsApp para atendimento. Então, o código 55 do Brasil, 61 de Brasília. Então, segue o número 3048-1772. Esse WhatsApp tem atendimento no horário de meio-dia às 6 da tarde, na hora do Brasil. É tudo fácil, é tudo online, é tudo rápido, não tem desculpa para os brasileiros no exterior não regularizarem a sua situação até o dia 6 de maio, prazo final dado pela Justiça Eleitoral. E hoje quem está acompanhando o nosso Radar DN Brasil sabe que a gente saiu da redação do DN, está gravando aqui direto na Avenida da Liberdade, essa avenida tão emblemática e que significa tanto para portugueses e todos que moram aqui. É um local que nos traz efetivamente a lembrança diária do que é o 25 de abril, não é isso, João? E eu converso agora com uma das pessoas que mais sabem, que mais consegue analisar para a gente qual é a conexão dessa data do 25 de abril com o nosso Brasil também, com a vida que a gente tem hoje. João Gabriel de Lima, jornalista, investigador, obrigada pela participação aqui hoje com a gente, João. Eu que agradeço o convite. Bom, o 25 de abril é uma data histórica para Portugal, mas não só para Portugal. Quando a gente olha do ponto de vista do mundo daquela época, a gente vê que teve um fenômeno muito interessante no final do século passado, que foi um dominó, um efeito dominó de queda de ditaduras. Várias ditaduras caíram, ditaduras europeias, ditaduras da América Latina como a nossa, a ditadura brasileira, e depois ditaduras comunistas no leste europeu. E a primeira pecinha do dominó foi Portugal. Portugal foi o primeiro país do que os historiadores chamam da terceira onda da redemocratização. Caiu a ditadura em Portugal, caiu a ditadura na Espanha, caíram todas essas ditaduras. Então, o 25 de abril não é apenas a data histórica de Portugal, mas é o começo de um fenômeno muito bacana de democracias no mundo. Agora, eu acho que
Portugal sentiu um orgulho. É bonito que a data nacional portuguesa ela seja O 25 de abril, o 25 né? de abril, seja a recuperação de uma democracia. Não é uma guerra, não é um evento militar. É um evento de uma recuperação de uma democracia. E eu acho que eu moro há 5 anos aqui em Portugal, todo ano eu venho, esse ano eu vou vir de novo com o meu cravinho, né? No 25 de abril. Quando o João diz todo ano eu venho, esse ano venho de novo, é vir para cá, exatamente Aqui pra onde a Avenida da gente está, Liberdade. não é? Descer a Avenida da Liberdade é emocionante, com o seu cravo, porque eu sou brasileiro, eu moro Sim. muito tempo aqui, mas eu acho que é uma festa de Portugal, mas não só de Portugal, mas todo mundo que é democrata, todo mundo que gosta da democracia. Esse ano uma coisa interessante também, eu li um livro chamado Revolução, do escritor português chamado Hugo Gonçalves. Eu achei muito interessante porque vários brasileiros que eu conheço leram esse livro, e esse livro é um livro que mostra muito bem uma ficção, mas se passa no 25 de abril, e ele mostra uma outra coisa que eu não tinha me tocado também. Todo o período do 25 de abril, não só a data 25 de abril, foi um período turbulento, esse período que se seguiu ao 25 de abril, mas foi um período que Portugal se discutiu como país. Afinal, o que nós queremos ser? Nós queremos ser uma ditadura comunista? Nós queremos voltar a ser uma ditadura como era antes do salazarismo do 25 de abril? Ou nós queremos ser uma democracia? Foi uma época de muita efervescência aqui em Portugal, e Portugal optou pela democracia. Portugal escolheu a democracia, escolheu escrever uma Constituição, escolheu tirar os militares do poder e escolheu ser o que é hoje. Portugal, como todos os países do mundo, tem seus problemas, suas discussões e tal, mas é um país democrático, é um país onde se discutem todos os projetos, todas as ideias, e se escolhe às vezes um governo mais à esquerda, às vezes um governo mais à direita, mas é uma democracia muito consolidada. Como em toda democracia, não é? Agora, João, vamos voltar então um pouquinho na história, porque quando você fala do que Portugal escolheu, não é? Portugal escolheu esse caminho, escolheu consolidar a democracia, e você cita os militares. Acho que é importante a gente voltar então à forma como o 25 de abril se deu, que na realidade começa também com militares que decidem tomar as ruas. Se a gente for falar especificamente do que foi o dia 25 de abril, do que foi o dia da Revolução dos Cravos, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nesse dia havia militares do exército português que estavam extremamente satisfeitos com várias coisas, entre elas a absurda guerra colonial. Portugal começou uma guerra em várias frentes, que era uma guerra impossível de ganhar, para manter as suas colônias, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, uma guerra em África, uma guerra na África. Esses militares se rebelaram e esses militares iniciaram uma guerra, uma revolução, digamos assim. Um movimento, não é? Movimento. E esse movimento, ele foi iniciado tendo como senhas 2 músicas. Exato. Uma música era E Depois do Amor, que era uma música que tinha concorrido no festival Eurovision daquele ano. E a outra, Grândola Vila Morena, que é um símbolo, é um hino do 25 de abril, porque foi no momento que essa música tocou no rádio que foi dada a senha para que os militares saíssem dos quartéis e tomassem as ruas. E aí aconteceu uma outra coisa muito bonita, de onde veio o nome Revolução dos Cravos, que uma senhora, uma funcionária de uma empresa que ia fazer uma festa naquele dia, a empresa havia comprado cravos para a festa. Aí quando viram que havia um monte de gente na rua, a gente não quer mais os cravos. Ela pegou os cravos e foi levar para casa. Quando ela vê os soldados indo derrubar o poder, ela dá um cravo para um dos soldados que coloca no fuzil. E aí todos os soldados começam a colocar cravos nos fuzis. Isso gerou uma imagem que... Muito impactante. Não havia redes sociais em 1974. Mas se tivesse alguém que cuidasse das redes sociais, não teria uma ideia melhor, que era uma revolução em que os soldados vêm com armas e as armas têm flores. Flores dentro. Isso é muito bonito. Então, foi isso que aconteceu, quer dizer, foi na verdade uma revolução militar, né? Revolução militar que foi abraçada pelo povo. Depois você vê todas as fotos dos dias seguintes, a própria população cansada da ditadura abraça. E tem outra coisa bonita, só para encerrar, se você me permite, porque claro eu sou que jornalista e você também é jornalista, né?
Uma coisa muito bonita, eu vi um documentário também recentemente, viu vendo coisa sobre o 25 de abril, eu vi um documentário recentemente que mostra os jornalistas depois do 25 de abril. Havia censura nos jornais. Exato. E eu vi vários jornalistas dando o seguinte depoimento. Eu não sabia, eu não lembrava como era escrever sem um censor, sem a preocupação de fazer um texto que fosse censurado. Pela primeira vez eu comecei a escrever com liberdade, eu pude escrever tudo que eu queria. Isso é outra coisa muito bonita, porque a primeira vítima da ditadura é a liberdade de expressão, né? Exato. E a primeira coisa bonita da democracia é quando essa liberdade é recuperada. E agora, falando em liberdade recuperada, eu acho que é importante também a gente trazer isso para os dias de hoje, não é, João? Você já toca um pouquinho nesse ponto na sua análise, né? Mas o que é o 25 de abril hoje? Para todo mundo, né? Ou seja, para Portugal, claro, mas para a gente enquanto pessoas, o que é o 25 de abril? O 25 de abril é uma lembrança de que ditadura não é uma coisa legal, democracia é melhor que ditadura. O 25 de abril é um orgulho da democracia. E o 25 de abril lembra isso. O slogan do 25 de abril é independentemente de esquerda ou direita, 25 de abril sempre, fascismo nunca mais. É um slogan que é um dos slogans que as pessoas usam quando estão descendo a Avenida da Liberdade. Então eu acho que é muito importante para um país que viveu uma ditadura, isso vale para Portugal, isso vale para o Brasil, lembrar como é que era naquela época e não era bacana. É bacana a gente preservar essa possibilidade da discussão, de você ter no Brasil e em Portugal projetos de esquerda, projetos de direita, discussões, soluções de compromisso. A gente nunca consegue implantar tudo que a gente quer, porque a gente tem que discutir com quem pensa diferente, mas isso é a democracia. Claro que sim. Então eu acho que o grande significado do 25 de abril é lembrar isso. Ditadura não é bacana, democracia é. João, nessa esteira do 25 de abril, uma coisa que acontece também com Portugal é que se torna um país mais aberto. E aberto a qualquer pessoa que quisesse chegar, obviamente. E esse movimento revolucionário que acontece no 25 de abril também foi um momento muito marcante para abrir portas para quem no Brasil lutava pelo fim da ditadura no Brasil, para quem também tinha os outros contextos ditatoriais na América Latina. Nessa esteira, chegou aqui em Lisboa, chegou aqui em Portugal, um brasileiro que foi o responsável por abrir o primeiro restaurante brasileiro de Lisboa. Imagina só nessa altura, João. Em 1975, no ano seguinte ao 25 de abril, Lisboa conhece o Juca. O Juca tem muita história para contar e a gente vai saber agora um pouquinho mais sobre a história dele e desse restaurante, da reportagem do nosso colega Nuno Tibiriçá. O Juca Oliveira chegou aqui em setembro de 75, ou seja, um ano e meio depois da Revolução dos Cravos. E foi em 78 que ele inaugurou o Brazuca, que até hoje segue sendo o restaurante brasileiro mais antigo de Lisboa. Prestes a completar 50 anos, comemora então em 2028 50 anos de existência ao Brazuca, o Juca segue aqui para contar não só a sua história enquanto um imigrante em Portugal, mas segue também levantando as bandeiras dos valores de abril. E hoje ele vai contar um pouquinho dessa história aqui pra gente. Juca, por favor, seja bem-vindo. Queremos conhecer o seu restaurante. Então, por favor, vamos entrar? Vamos lá, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto pra te ver, a mulher. Nascido na cidade de Caxias do Sul em 1938, Juca Oliveira teve cedo que deixar a sua terra natal. Opositor ao regime militar brasileiro que vigorava à época, ele foi exilado no final dos anos 60. Passou por Argentina, França, União Soviética, até finalmente desembarcar em Portugal em meados dos anos 70. Em 1975, ao chegar a uma Lisboa que ainda se acostumava com a democracia, viu uma cidade que, de acordo com as próprias palavras, pegava fogo naquela época. Que estava fervendo. Era a época do que eles chamavam o verão quente, em que os deputados foram, inclusive, presos dentro da Assembleia, cercados pelos trabalhadores da construção civil. Era esse o clima. E era exatamente o início do que poderíamos chamarmos o trabalho para constituintes. 3 anos após a sua mudança para Portugal,
Juca deu um passo ambicioso ao se juntar a 2 sócios e abrir o primeiro restaurante brasileiro de Lisboa. Em pleno coração da cidade, no bairro Alto, surgiu o Brazuca, onde quase 5 décadas depois, Juca segue diariamente fazendo sua feijoada, virado à paulista e pratos de picanha ao lado da sua companheira, Marta, e do seu filho Elodie, o Baby. Com a democracia se consolidando em Portugal entre os anos 70 e 80, o Brazuca também foi ganhando seu espaço no novo país que se formava. Jornalistas, ministros e até mesmo militares que ajudaram a construir a Revolução dos Cravos eram algumas das pessoas que circulavam pelo restaurante brasileiro. Esses últimos tinham até um saguão especial dedicado aos seus almoços. Tivemos sucesso no início, Sempre aqui. sempre aqui. E tivemos sucesso porque, naquela época, a Assembleia da República não tinha restaurante. A maioria dos deputados comia aqui. Ministros comiam aqui. Presidentes comeram aqui. Né? E o Conselho da Revolução também comeu aqui. Me lembro que em 1980, essa mesa que está posta ali, era a mesa que era dos jornalistas de estrangeiros, porque toda sexta-feira eles queriam vir comer aqui, porque naquela sala ali, os militares do 25 de abril comiam aqui. E sabia que, como eles estavam reunidos à sexta-feira, eles também vinham para poder se cruzar. Passados 52 anos da Revolução dos Cravos e 48 anos desde a inauguração do Brazuca, Juca relembra com alegria do 25 de abril. A data não só foi fundamental para a sua mudança para Portugal, como também, de acordo com suas palavras, trouxe de volta ao país a liberdade, o companheirismo e o amor. Valores que Juca torce para que jamais morram. Para mim significa muito. Eu aprendi muito com o 25 de abril. Aprendi muito com os militares, aprendi muito com as pessoas com quem eu convivo aqui, que tem amizade em todos os círculos. Inclusive, a minha chegada cá, quando eu precisei, o amor entre os novos, entre os velhos. É isso que eu aprendi com o 25 de abril. Show de bola. Juca, quer deixar então só um convite para os brasileiros que moram em Lisboa para conhecerem aqui o restaurante? Passa o serviço aqui, o endereço do Brazuca e fala aí algumas especialidades então do menu do Brazuca. Convide o imigrante brasileiro a conhecer o seu restaurante. Eu creio que o Brazuca é muito mais reconhecido por estrangeiros do que por portugueses. Mas a Rua João Pereira da Rosa, número 7, no bairro Alto, tem as portas abertas desde 13 de setembro de 78 para os portugueses e para as pessoas de todo o mundo. A história do Juca é realmente fascinante e o Brazuca está aberto, como ele disse, para receber todos vocês. E falando de todas essas mudanças, dessa movimentação que começou a acontecer em Portugal com o 25 de abril, isso teve muita influência e muito impacto mundo afora em outros países, em muitas áreas, claro. Mas a gente pode dizer que a cultura fica muito marcada por essa revolução. No Brasil, 2 músicas simbolizam muito bem essa influência e trazem um pouco desse sentimento de admiração que surgiu no Brasil pelo que estava acontecendo aqui em Portugal. Tanto Mar, de Chico Buarque, e Vira Virou, de Cleiton Ramil, que fazia dupla com o seu irmão Cledir. Eu tive o prazer de conversar com o Cleiton sobre esse momento, sobre a composição, sobre o que é que significa o 25 de abril, como é que foi para os brasileiros também vivenciarem tudo isso. Foi uma conversa incrível e a gente acompanha um pouquinho agora. Bom, a notícia do 25 de abril no Brasil teve uma repercussão incrível, né? Foi impressionante, que nós estávamos em plena ditadura militar e, sobretudo, a geração mais jovem, muito revoltada com aquilo tudo que estava acontecendo, tentando buscar saídas para mudanças, né, no Brasil. E o 25 de abril foi um grito de esperança, né, para nós. Nós primeiro percebemos, através da música do Chico, de outras manifestações culturais, como era importante o que estava acontecendo para Portugal, né? Primeiro veio essa dimensão, nós entendermos que Portugal tinha vencido uma ditadura
terrível, né, durante tanto tempo, e em busca da liberdade, da democracia, né, de uma atitude muito mais humana em relação à política. E o Brasil, então, começou, sem dúvida, houve reflexos, primeiro, emocionais de nós, dos brasileiros, né, em relação a isso, e depois também começou a alimentar uma esperança muito grande de mudança aqui também. E com certeza a cultura naquele período e até hoje, eu acho que sempre tem gente engajada, né? Eu tive a felicidade, quando eu compus a música Vira Virou, com uma música com muita saudade de Portugal, que a minha primeira viagem para a Europa me marcou definitivamente na minha vida, quando eu passei por Lisboa, por Portugal. E essa música, que foi feita com paixão, com saudade de Portugal, eu criei depois que eu cheguei no Brasil, né? Naturalmente, foi absorvida no Brasil como também como um hino da mudança, do retorno à democracia. Então, essa sensação maravilhosa de eu ter criado um dia uma música que foi associada à liberdade, à democracia, à esperança, é uma coisa incrível, né? Tão faminta da alegria, hoje é porto de partida. A vida virou e o coração navegador. A gira girou essa galera. Então, na letra, foi uma letra de saudade, exatamente, de Lisboa, né? O Passaredo, quero ver o Passaredo pelos portos de Lisboa. Esse aí foi o momento que eu vivi. Eu sentava ali no cais de Lisboa e via os pássaros voando, né? Aquela imagem maravilhosa, né? Outros momentos da letra que eu gosto também, por exemplo, levo terra nova daqui, né? Isso aí é um sentimento assim que eu tenho de que Portugal, naquele momento, estava nos oferecendo tanto, né? Já tinha acontecido naturalmente uns anos atrás a revolução, né, dos cravos, e já tinha nos oferecido tanto, e nós também teríamos. O meu desejo era que eu também tivesse, nós brasileiros também tivéssemos coisas importantes para oferecer aos portugueses. Te peço uma mensagem final, colocando em perspectiva esses dois países que têm tanto em comum, não é? Embora separados aí pelo Oceano Atlântico, nesse momento que a gente vive. Bom, primeiro quero te agradecer essa tua colocação de como é importante hoje no Brasil as pessoas ficarem atentas. Se Portugal já sabe o que aconteceu e tem lucidez em relação a isso, realmente no Brasil parece que não existe essa lucidez ainda, que existe uma extrema-direita aqui que tem muita força. E, infelizmente, essas pessoas não se dão conta, não sabem o que foi que o Brasil passou, né, na época da ditadura, tudo que sofreram, o que foi, as coisas horríveis que foram, a quantidade de coisas que foram destruídas, né? Então, eu agradeço a você, realmente, porque nós estamos próximos de eleições e as pessoas têm que saber votar a favor da democracia e da liberdade, tá? Queria contar também para as pessoas que te acompanham que eu e o Cledir, vamos pela primeira vez nos apresentar em Portugal, agora em outubro, e onde eu vou poder cantar finalmente o Vira Virou, né, em solo português. Em Lisboa! Vamos primeiro na cidade de Porto, ok. no dia 23 de outubro no Porto, na cidade de Porto, e depois, dia 24, em Lisboa. Vamos estar chegando aí. E eu acho que a melhor mensagem que eu posso mandar para o pessoal é cantar a música Vira Virou, tá? Boa, Cleiton, que maravilha! Já que falamos nela, se você me autorizar e permitir, eu vou cantar o Vira Virou. A tela é sua. Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o Passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida,
que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida. A vida virou meu coração navegador. A gira girou essa galera. A vida virou meu coração navegador. A gira girou essa galera. Viva a liberdade! Olha, essa conversa com o Cleiton foi muito especial. Cleiton, foi uma honra, muito obrigada pela sua participação. E essa mensagem tão bonita que o Cleiton deixa de quem viveu essa revolução naquela época, a gente pode trazer também um pouquinho para a atualidade, conversando com alguém que também é da cultura, também é da música, mas tem vivenciado Portugal e o que é também esse remanescente do 25 de abril até hoje, não é isso? John Douglas, um rondoniense que, assim como eu, escolheu Lisboa, escolheu Portugal para estar. Bem-vindo, John, ao nosso programa. Obrigado, Carol. Obrigada pela participação. Como é que tem sido descobrir o que é o 25 de abril, fazendo essa vida de imigrante, batalhador, construindo aqui também nessa terra? Sim, estou aqui há 11 anos e trabalhando como artista independente, e acho que eu ter me entrelaçado com a história do 25 de abril só ampliou a minha arte com as questões políticas que me interessam. Então as minhas relações com os movimentos da habitação, os movimentos das associações, dos lugares que têm espaço para artistas aqui em Lisboa, os amigos e amigas fazem só crescer a importância que antes eu não tinha esse entendimento, não chegou até a mim a importância do que aconteceu aqui no 25 de abril. E quando a gente fala especialmente, como foi um pouquinho da conversa que eu tive com o Cleiton, quando a gente fala especificamente desse impacto cultural, não é? A gente olha também para Portugal, um país cheio de cultura, mas que floresceu depois disso também. E hoje dá para a gente dizer que tem essa fusão, não é? De cultura portuguesa com cultura brasileira, com os nossos artistas brasileiros que estão aqui também produzindo, tem sido uma boa mistura. Sim, uma boa mistura e a luta não para, porque os momentos também são de luta, os posicionamentos ainda artísticos têm que ser mais florescidos. Eu acho que o 25 de abril sempre lembra novamente isso, que as lutas não podem parar. Então eu acho que a influência que tem artisticamente em mim e também na comunidade que eu pertenço, a importância dessa luta tem que estar sempre viva. Você acha que a gente, quando vem para Portugal, você já falou, né? Mas a gente, quando vem para Portugal, a gente tem dimensão do que significa essa data ou não? A gente só aprende mesmo quando já está por aqui, né? Acho que geograficamente, dependendo de onde você é do Brasil... A gente até sabe o que aconteceu, sabe não o que aconteceu, mas viver aqui, participar, e não é só participar apenas no dia 25, vir para a avenida, mas eu acho que participar num estudo da importância do que foi, e para não apagar da memória, para se manter vivo. Então acho que vivendo aqui esses anos todos se concretiza melhor a importância disso do dia 25 de abril. Quando eu estava preparando o nosso programa, conversei com uma grande amiga, jornalista também portuguesa, o nome dela é Catarina Demoni, e eu mandei para ela uma foto nossa no 25 de abril passado, e ela disse que lindo, é o melhor dia em Portugal. Então é muito bom de ver também, não é? Como que essa nossa geração aqui no país também vai levando isso para frente, né? Sim, meu filho que nasceu aqui é português, de filho de brasileiros. Ele já é o 3º ano que ele vem no 25 de abril. Ele faz aniversário dia 24 de abril e todo 25 de abril a gente está. Eu acho que isso é de uma importância muito grande para ele, para a cultura dele, para ele entender desde cedo a importância do 25 de abril. Então, hoje, 24 de abril, que é aniversário do Sebastião, a gente vai fazer o quê? Vai mandar um feliz aniversário para esse neném, esse portuguesinho, que comemora hoje mais um ano de vida, John. Que bom. E eu vou aproveitar para a gente encerrar o programa com esse clima de celebração pela vida. Agradeço muito a sua participação aqui hoje comigo.
Aproveito para lembrar quem está acompanhando a gente que sexta-feira que vem não temos Radar DN Brasil, feriado de 1º de maio, a gente aproveita para tirar uma folguinha, mas quem tiver sugestão de pauta e quiser falar com a gente, e-mail dnbrasil@dn.pt ou então uma mensagem pelo nosso canal do WhatsApp. Muito obrigada a você que nos acompanhou hoje, um grande abraço, até o próximo e eu vou encerrar pedindo para a gente relembrar um verso de tanto mar que também marca esse momento. John, Chico, é vou cantar uma contigo. palhinha. Vai. Canta primavera, pá, cá estou carente. Mande novamente algum cheirinho de alecrim.